Olá pessoal, nessa videoaula faremos uma pequena aplicação de derivadas que será um pouco de gráficos, que basicamente o que a gente vai fazer vai ser um passo anterior de gráficos gerais, sem usar ponto de inflexão, sem nada, porque boas partes das aplicações dependem apenas da primeira derivada. A segunda derivada seria mais... eu até gosto de pensar com preciosismo de gráficos. Então, vamos fazer aqui toda a ferramenta e vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que eu queira fazer um esboço do gráfico dessa função aqui de ordem 3. O que a gente vai precisar? Primeiro, vamos derivar. Eu tenho que saber onde ela cresce e onde ela decresce. Então, a derivada disso é 6x² mais 18x mais 12, que é igual a 6 vezes x² mais 3x mais 2. X mais 1 vezes x mais 2. x² mais 3x mais 2. O que eu vou fazer é um estudo do sinal dessa derivada. Se eu quero fazer um estudo do sinal, ou seja, se é negativo decresce, se é positivo cresce, igual a isso aqui a zero. Então, pontos importantes. X igual a menos 1, x igual a menos 2. Grava esses pontos. Então, o que nós temos? Fazer um estudo do sinal. Pegamos o ponto menos 2, pegamos o ponto menos 1, o restante não me interessa. Então, se x, eu quero agora fazer um estudo. Então, antes de menos 2, a derivada é positiva ou negativa? Antes de menos 2, coloca um valor aqui, menos 3. Menos 3 vai ser, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo. Então, a derivada é totalmente positiva. Se não fosse positiva, por que não vai ter hora que vai ser positivo, tem hora que vai ser negativo? Passa pelo zero. Então, só pode ser só positivo. No meio, coloca x igual a menos 3 meios. Menos 3 meios, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, aqui é negativo. E aqui, depois, x igual a zero. X igual a zero, aqui tudo é positivo. Se isso aqui acontece, ou seja, esse aqui é o estudo da derivada, então, a minha função está dizendo que está crescendo, depois ela decresce quando atinge o menos 2, chegando até o menos 1 que volta a crescer. Então eu sei como que está o intervalo de crescimento. Só que agora eu preciso de mais uma informação. O que acontece lá no infinito e o que acontece lá no menos infinito. Eu tenho que saber o que acontece nos bordos. Então, se eu fizer o limite, a primeira parte feita, se eu fizer o limite, quando x tende a mais infinito, de f de x é igual a mais infinito. E a mesma coisa, limite, quando x tende a menos infinito, de f de x igual a menos infinito. Ótimo, só com isso eu já tenho uma ideia boa de como que vai ser o gráfico. Como que a gente faz? Vou fazer o gráfico aqui em cima. Não vai ser muito grande, vou até apagar aqui, ó. Não, vou apagar não porque eu vou precisar. Deixa eu ver, não, vou usar aqui, depois eu apago. O gráfico dela vai ser o seguinte, menos infinito, está aqui. O gráfico vai lá para menos infinito. Valores importantes, então eu vou reverter isso aqui. Se os valores importantes são negativos, deixe mais espaço para o pedaço negativo, e menos espaço para a parte positiva. Então, quem eu vou precisar calcular? F de menos 2, F de menos 1, que é onde a função para de crescer, ou decrescer, troca. Então, quanto é F de menos 2? F de menos 2 vai ser igual a menos 16, mais 36, então dá 20. 20 menos 24 vai dar
menos 4 mais 7 mais 3. E quanto é f de menos 1? F de menos 1 vai ter que ser igual a menos 2 mais 9 mais 7. Mais 7 menos 12 menos 5. Menos 5 mais 7, 2. O que era esperado ser menor que 3, né? Porque está decrescendo. Então, começa lá do menos infinito. Aqui está o meu ponto menos 2. Aqui está o meu ponto menos 1. Então, aqui está o valor 3. Aqui está o valor 2. Começa do menos infinito. Eu tenho que tocar nesse ponto primeiro. O gráfico tem que ser alguma coisa desse sentido. Daqui, ela para. Lembra que é sempre diferenciável. A gente pode derivar. É derivável. Então aqui não vai ser bico. Vai ter que ser alguma coisa mais suave. Tá? A derivada é 0. E vai ser decrescente. Se vai ser decrescente, tem que tocar aqui. E depois disso, volta a crescer. Se volta a crescer, e acabou o primeiro gráfico. Note, esse polinômio, se eu fosse perguntar para vocês, quantas raízes tem esse polinômio? Uma. E com certeza é menor que menos 2. Depois eu até posso tentar melhorar o encaixe aqui, mas está antes de menos 2, é alguma informação. Então, esse foi o primeiro exemplo. Não é tão complicado, acho que é bem simples. Só calcular crescimento e decrescimento. O segundo exemplo é a mesma situação. Antes de tudo, agora eu tenho que abrir um alerta para o domínio. No caso, quando eu digo abrir um alerta, nem tanto, que o domínio ainda continua sendo os reais. A parte nunca se zera no numerador, sempre soma de 2 positivos. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, fica derivando. Então, f' de x é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, menos derivada do segundo vezes o primeiro. Tudo isso pelo segundo ao quadrado. E isso aqui é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8 sobre o segundo ao quadrado, que não nos interessa tanto. E agora eu vejo quando isso aqui é zero. Quando isso aqui é zero, vamos ver se a gente só achar as raízes aqui de cima. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Vamos fazer aqui x igual a 2. Uma das raízes é x igual a 2. E a outra das raízes é x igual a menos 4. Então, se somente se, f' de x é igual a 0, se e somente se, x igual a 2 ou x igual a 4. Menos 4. Só substituir. Baseado nisso, vamos estudar o sinal da derivada, que a gente precisa saber onde cresce e onde decresce. Então, marco o ponto menos 4, marco o ponto 2. Repara que é x ao quadrado mais 8. Repara que quando eu vou fazer essas continhas, aqui eu já sei que é a parábola e o denominador não muda o sinal da derivada. Só fazer um estudo adequado, olhou, é igual o sinal do numerador. Mas eu sempre falo, toma cuidado. Por quê? Porque pode aparecer um cubo, etc., e começar o sinal te enganar. Então olha com cuidado isso. Olha o sinal da derivada, olha essa função. Então, vamos saber aqui no meio. No meio, entre menos 4 e 2, eu quero saber se é positivo ou negativo. Substitui x por 0. Substituindo x por 0, positivo. Agora eu estou indo depois do 2. O que eu posso saber? Eu sei que a parábola é assim, vai ficar positivo e nas pontas negativo. Mas substitui x por 3 aqui embaixo. Para quê? Para tomar cuidado aqui. Então,
negativo mais negativo. Baseado nisso, aqui está o menos 4, cresce, decresce, decresce. Então essa aqui é a minha derivada, essa aqui é a minha função. Então eu sei onde ela cresce e onde ela decresce. Vou apagar isso aqui porque eu não preciso mais. Segunda coisa que eu vou precisar, olhar os bordos. Quem são os bordos? Então eu preciso estudar o limite quando x tende a mais infinito de f de x é igual ao limite quando x tende a menos infinito de f de x que é igual a zero. Tá? Só fazer a substituição aqui. Botar o x em evidência, etc. Então temos uma assíntota horizontal agora. Então, vamos desenhar aqui. Novamente, agora é negativo e positivo, mas como temos um valor maior no menos 4, podemos colocar aqui. Tá? Só para começar. Quando o f de menos 4 vai ser um número meio chato, que é igual a menos 3 sobre 24, que é igual a menos 1/8. Então, f de menos 4 é alguma coisa aqui. F de 2 vai ter que ser igual a quem? 3 sobre 12. 3 sobre 12, que é igual a 1/4. Então, aqui está o menos 4, aqui vai estar 1/4. Que era esperado estar mais alto, porque f entre menos 4 e 2 cresce. Então, o que a gente sabe? Então, agora vou pensar o contrário. Eu sei que toca no zero, nunca pode ser zero. Certo? Então vai ter uma assíntota aqui. A assíntota tem que estar abaixo do zero. Por quê? Porque se está crescendo, a assíntota nunca pode estar acima do zero. Tá vendo? Senão a assíntota está mais acima. Então, com certeza, como aqui está decrescendo, negativa, derivada, lembra disso, até tocar no menos 4. Então, começa assim, até tocar aqui. Só que aqui, o que nós temos? Suavidade. Então, com certeza, vai ficar alguma coisa desse sentido. Do menos 4, eu vou ter que tocar até aqui, sempre crescente, de forma bem suave. Então, vai tocar assim. Se eu souber a raiz, melhor ainda, pelo menos ajuda nosso esboço. A raiz é menos 1. Então, aqui está o meu menos 1. Começa agora a decrescer. Começou a decrescer, então vai tocando até a assíntota horizontal no zero e pelo mesmo argumento tem que estar acima, não abaixo. Porque se estiver decrescendo, não vai ter assíntota aqui. O gráfico aqui, a curva, não vai ficar beijando a assíntota. É nesse sentido que eu quero que vocês pensem. Então só pode estar assim. Se decresce, aqui é suave, o gráfico é alguma coisa desse sentido. A aplicação disso. Tem uma raiz no menos 1. O maior valor que a f pode assumir, 1/4. O menor valor que a f pode assumir, menos 1/8. O que não é claro se a gente ficar tentando substituir. Prova que isso aí é menor que 1/4 para todo x. Teria que fazer um pouquinho mais de conta, é meio complicado. Então, essa é a ideia. O terceiro exemplo que eu preparei para vocês é essa função aqui. 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, agora vai complicar um pouquinho, porque o domínio da f
é igual a quase todos os reais, com exceção de 2 pontos. Menos 1, 1. Lembrando que esse é o sinal de menos que muitas vezes eu adoto. Muitas vezes eu adoto, mas todo mundo adota. Tá? Mas algumas vezes é assim. Só para não confundir, ficar com traço demais, é só para lembrar que o conjunto, a gente coloca o traço assim. Então, o que a gente faz? Deriva, novamente. Qual é a derivada disso? Vai ser menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Regra da cadeia. Menos 1 elevado ao quadrado vezes aqui dentro. Ou pode fazer a regra do quociente. Isso aqui é igual a zero se e somente se x é igual a zero. Então, vamos fazer o estudo do sinal. Pontos importantes. O 0, o 1 e o menos 1. Não esqueça, sempre coloque esses pontos aqui porque no denominador aparece. Está elevado ao quadrado, não vai dar problema do sinal. Ok, mas sempre coloque. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer o estudo do sinal. Quando x está entre 0 e 1, entre 0 e 1, vamos botar um valor, 1/2, negativo. Depois de 1/2, depois de 1, bota o valor 2, também negativo. E aqui, positivo. Faz o mesmo argumento. Agora, quem é f? Então, novamente, 0, marque o 1, marque o menos 1. Nunca se esqueça, vou repetir isso várias vezes. Decrescente, decrescente, crescente, crescente. Pontos. Agora vai ser interessante calcular o que acontece no bordo, mas o que acontece aqui próximo. Repara que esse domínio, se eu escrever desse jeito, é a união de intervalos. É interessante você estudar aqui o limite quando x tende a menos 1 à esquerda. Aqui, x tendendo a menos 1 à direita. Aqui, x tendendo a 1 à esquerda e aqui, x tendendo a 1 à direita. Limite quando x tende a infinito e limite quando x tende a menos infinito. Vou ter que fazer essas contas todas. Mas, são rápidas. Limite quando x tende a infinito de f de x é igual ao limite quando x tende a menos infinito de f de x, que é igual a zero. Limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a, vamos calcular, 1 sobre 0. 1 sobre 0 ou é mais infinito ou menos infinito. Tá? Estou fazendo à esquerda. Estou botando o limite lateral. Ou é mais infinito ou menos infinito, desde que não tenha seno de alguma coisa. Caso alguém deseje saber, com certeza é mais infinito só olhando pelo sinal, aqui embaixo. Mas de fato, porque está crescendo, só pode estourar lá para mais infinito. Mas quem duvida, coloca x igual a algum número negativo. Menos 1 à esquerda, desculpa. Coloca x bem negativo, vamos botar aqui menos 1,1. Se for menos 1,1, vai dar positivo, porque isso aqui vai ficar um pouquinho maior que 1. Um pouquinho maior subtraído com 1, dá um pouquinho, 0, alguma coisa, positivo. Limite, isso aqui pela esquerda. Limite, quando x tende a 1 pela direita, de f de x, se ela começa crescendo é porque não pode ir lá no mais infinito. Você tem que começar lá do menos infinito. Mas não tem problema. Faz um pouquinho, x tendendo a menos 1. 0,9, menos 0,9. Menos 0,9 ao quadrado é alguma coisa menor que 1. Se é alguma coisa menor que 1 menos 1, é alguma coisa negativa. Só pode ser menos infinito. E a mesma coisa com os outros. Limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a mais infinito.
Deixa eu ver. Não, é menos infinito. E o limite, quando x tende a 1, pela direita de f de x, só pode ser mais infinito. Então vamos fazer o gráfico disso. O gráfico disso é o seguinte. Vou fazer aqui, depois eu vou apagar. Então, temos uma reta vertical, que a gente sabe que o gráfico da f beija ela. Então, eu vou colocar aqui como 1. Temos uma reta também vertical no menos 1. E agora, vamos marcar os pontos importantes. X tendendo a menos 1 pela esquerda, mais infinito. Alguma coisa desse sentido. X tendendo a menos 1 pela direita, menos infinito. X tendendo a 1 pela esquerda, menos infinito. X tendendo a 1 pela direita, mais infinito. O que a gente sabe? Vamos começar nesse trecho aqui. Acima de 1, eu sei que a função é decrescente. E eu sei que ele beija o zero. Toca aqui no zero, assíntota horizontal. Como que vai tocar? Ou aqui ou aqui. Podia oscilar, mas não tem seno, não oscila. Então, com certeza, vai ter que ser decrescente, o único jeito é parar por cima. Então, fica alguma coisa desse sentido. Não tem ponto importante, não tem ponto crítico, não tem nada, beleza. A mesma coisa aqui, no menos 1. Eu sei que está no positivo, sei que beija o zero, sei que é crescente. Ser crescente não pode começar aqui, porque senão não teria assíntota horizontal. Então, só pode ser assim. Ah, professor, é simétrico mesmo? Bem, a função é par. O que acontece no mais x, acontece no menos x. Por acaso, deu tudo ok. Então, falta só mais um pedaço. X igual a zero. Mas quando x igual a zero, f de zero é igual a menos 1. Vou marcar esse ponto aqui que é importante. E eu sei que a minha função cresce daqui até o zero. E agora eu sei que daqui até aqui decresce. E esse é o gráfico, aqui não tem bico. A função é derivável. E acabou. Esse é o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado menos 1. Só a derivada. Não fiz quase nada. Já fiz todo o ferramental, já está dado para vocês. Viu como é forte a derivada? E o último exemplo é esse aqui. Eu vou apagar esse exemplo rapidinho. Esse gráfico para fazer essas contas. Ah, apareceu um ln de x. Muda alguma coisa? Não. Está aqui essa brincadeira. Primeira coisa que eu olho, que agora pode ter problema, domínio da f. O domínio da f é 0 mais infinito. Os reais positivos. A questão que vai ser complicado para vocês vai ser calcular esse limite aqui. Com o ferramental que nós temos. Então, só para eu começar com alguma coisa, vamos lembrar vamos fazer uma troca de variáveis. Vamos trocar x por exponencial de y, só para tentar alguma coisa. Se x é exponencial de y, isso aqui fica y vezes exponencial de 2y. E se eu quiser fazer o x tender a zero pela direita, é a mesma coisa que calcular o limite. Opa! Então,
calcular x tendendo a zero pela direita é a mesma coisa que calcular o limite quando x tende a menos infinito, ou y tende a menos infinito, né? Quando isso aqui vai para zero é porque isso aqui vai para menos infinito. Ou se preferir, ln de x é igual a y. Dessa função aqui. Exponencial de 2y vezes y. A questão é que isso aqui é igual ao limite. Vamos fazer agora a troca de variáveis. U tendendo a mais infinito. De quem? De u dividido por exponencial de 2u. Aqui eu fiz y igual a menos u. Tá? Vai ficar menos 2u, passa para baixo. E esse limite a gente fez a conta na aula passada, que se a exponencial de 2u dividido por u vai para mais infinito. Quando o u vai para infinito. Então, o inverso dela só pode ir para zero. Então, só para dizer que esse limite é zero. Seria a parte complicada, só quero usar esse fato. Esse limite vai ser fácil calcular quando aprendemos a regra de L'Hopital, é uma técnica boa, mas já com o que a gente criou tem como fazer. O segundo ponto, repare que agora eu estou invertendo a maneira que eu estou fazendo, mas tanto faz a ordem que fizer. Eu vou precisar calcular do bordo os limites, e isso aqui é mais infinito. Por que infinito vezes infinito, infinito? E agora o que eu vou fazer? Vamos voltar à nossa continha de sempre. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos, ou mais no caso, derivada do segundo vezes o primeiro, x ao quadrado dividido por x, mais x. E quando isso aqui é igual a zero? Isso aqui é igual a zero se, somente se, x igual a zero, ou 2 vezes ln de x mais 1 é igual a zero. Tá? Boto x em evidências e sobra 2 ln de x mais 1. Isso aqui não convém, porque está fora do meu domínio. Então, x é igual a ln de x é igual a menos meio. X é igual a exponencial de menos meio. Ou, se preferir, 1 sobre raiz quadrada de e. Vamos fazer a continha agora. Então, estudo do sinal da derivada, pego o número 1 sobre raiz de e. Se x for depois de 1 sobre raiz de e, positiva ou negativa a derivada, só substituir, faz x igual a e. É um número maior que esse. Só porque o ln de x fica fácil. 2e mais e. 3e. 3e positivo. Então a derivada é positiva. Agora, e antes? Poxa, está difícil achar o sinal, etc. É só ver aqui, se x é menor que zero, só perceber as desigualdades. Então só pode ser negativo. Ou substitui por raiz quarta de e. 1 sobre raiz quarta de e. Deixa eu ver se isso aqui é. 1 sobre e, na verdade. Tem que substituir por um valor, agora eu estou muito ruim de conta. 1 sobre e é maior ou menor que 1 sobre raiz de e? É menor que 1 sobre raiz de e. Tá? Porque aqui é maior, etc. Então, só fazer essa substituição e ver que 1 sobre e vai dar menos 2 mais 1 menos 1. Então, da negativa, temos o sinal, começamos no zero, já temos tudo que a gente precisa, só precisa fazer esse gráfico aqui que é útil fazer. Decresce, cresce. Se decresce, cresce. X, y. Agora vamos ver aqui. Pego 1 sobre raiz de e. Calcula. 1 sobre raiz de e vai ser igual a 1 sobre e vezes ln de 1 sobre raiz de e. Mas quem é ln de 1 sobre raiz de e? Menos meio. Então vai ficar menos 1 sobre 2e.
Então, vai dar um número negativo. Então, se eu pegar esse valor, está aqui embaixo. O que era esperado, porque o limite quando x tende a zero pela direita é zero. Então, bolinha aberta no zero, que não está no meu domínio. Eu sei que daqui vai ter que tocar nesse ponto gráfico. Decrescente. Só pode ser desse jeito. Depois que decrescer, agora eu vou ver como que ela está. Se ela está crescente. Depois ela só está crescente. E o limite quando x tende a mais infinito vai embora. Então, só ir andar. Isso termina tudo praticamente. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma conta. Porque eu estou achando estranho essa ft raiz. Tem alguma raiz aqui no meio? Quando isso aqui é igual a zero? Quando x é igual a 1. Então, essa raiz aqui existe. Tá? Basta ver que não pode falhar. Então, esse é o gráfico. Interessante sobre o gráfico. Esse aqui é um ponto de mínimo global. Coisa que vocês não conseguiriam fazer olhando para essa conta nem sonhando. Só olhando a função e ficar brincando de desigualdade. É muito forte. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.